Talvez uma das coisas mais comentadas essa semana é sobre o grupo ultraconservador que acabou rompendo com o Vaticano. Meu nome é Pedro Lima e eu vou te explicar o que está ocorrendo entre o Vaticano e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Esse é o canal Novas Ações, em que a gente fala sobre política e economia e também sobre atualidades, tudo que envolve o Brasil e o mundo. Então vamos lá, pessoal. O que está ocorrendo? Que ruptura foi essa? Que cisma foi esse? É isso que eu venho aqui informar para vocês. Pessoal, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X é um grupo religioso que rejeita o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II teve várias mudanças na igreja, inclusive uma mudança litúrgica. Por exemplo, antes era celebrado a missa tridentina, agora é celebrado o que nós chamamos de missa nova, em outro rito. O rito que nós estamos acostumados a participar na missa. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela rejeita o Concílio Vaticano II, ela diz que o Concílio Vaticano II foi o erro e eles acreditam que eles guardam a sã doutrina. Por isso eles celebram a missa tridentina e eles querem uma igreja antes do concílio, aquela igreja que era antes do concílio. Eles são contra a igreja pós-conciliar, mesmo acreditando que o Papa Leão XIV é o legítimo sucessor de São Pedro. Então, por negar o Concílio Vaticano II e outras normas da igreja pós-conciliar, um monsenhor chamado Monsenhor Marcel Lefebvre, ele rompeu, com... não quis seguir as diretrizes do Concílio Vaticano II, e ele resolveu lá, em 1970, fundar a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e quando foi em 1988, ele decidiu ordenar aí bispos, algo que fez com que o Vaticano colocasse uma excomunhão nele e nos bispos que foram ordenados. Recentemente o Papa Bento XVI retirou a excomunhão. Só que o que estava acontecendo? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X estava alegando um estado de necessidade, já que tinha só 2 bispos sobreviventes, e eles queriam ordenar outros bispos. O Papa Leão XIV foi contra essa ordenação. O Dicastério para a Doutrina da Fé havia emitido documentos antes pedindo que a fraternidade não fizesse ordenação, que isso poderia causar o cisma e também uma excomunhão. A fraternidade desobedeceu e foi lá e ordenou 4 novos bispos. Os bispos que ordenaram esses 4 novos bispos foram os mesmos que foram ordenados por Dom Marcel Lefebvre lá em 1988. É o que foi que ocorreu, o Vaticano foi lá e excomungou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Fraternidade, assim, os bispos que ordenaram e os bispos também que foram recém-ordenados. Aqui tem um documento do Vaticano que ele explica melhor essa situação. Se a gente for olhar, tem tanto decreto de excomunhão para os bispos que ordenaram e para os recém-ordenados, e também tem uma nota explicativa. A nota explicativa do Dicastério para a Doutrina da Fé é dividida em 3 pontos, que eu vou ler aqui para vocês. O primeiro ponto fala que os ministros sagrados pertencentes à Fraternidade Sacerdotal São Pio X encontram-se em situação de cisma, portanto, eles devem ser considerados cismáticos. O ponto número 2 diz que, no que diz a respeito aos leigos, devem ser considerados cismáticos e excomungados aqueles que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E no ponto número 3, ele adverte, dizendo que o santo povo de Deus adverte, por fim, o santo povo de Deus de que os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram ilicitamente os sacramentos, ou seja, eles não podem confessar, porque a confissão vai ser inválida se a pessoa fosse confessar com eles, e
o matrimônio que são assistidos por eles também vai ser inválido. Ali não vai ocorrer o sacramento do matrimônio porque ele vai ser inválido. Por fim, nessa nota explicativa do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, diz que a Igreja, como mãe, irá acolher a todos aqueles que quiserem retornar à comunhão com a Igreja e que os núncios apostólicos disporão dos procedimentos que os ordinários poderão utilizar nos diversos casos. Por fim, eles finalizam exortando a todos os fiéis permanecerem firmes na comunhão com o Papa e todos os bispos em comunhão com ele. E também fala para que os fiéis não frequentem atividades promovidas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, essa era um assunto que quem acompanha o meio católico, quem está atento às notícias, já saberia que isso poderia ocorrer. Porque ainda esse ano a Santa Sé emitiu um documento também, o Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Túlio Fernandes, que se eles ordenassem os bispos, isso poderia ocorrer em cisma e excomunhão. E também agora, recente, em junho, o Papa foi lá e pediu para que eles não ordenassem. E eles foram lá e ordenaram. Então, esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Lima, seu canal Novas Ações. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.